Ô, gente, vamos trazer agora mais detalhes, porque uma pesquisa da Datafolha apontou que 9% dos eleitores citam a corrupção como o principal problema do Brasil atualmente. Em comparação a setembro de 2023, esse índice subiu 3 pontos percentuais. E no último levantamento, em dezembro do ano passado, estava na casa dos 8%. Esses dados se mantiveram ali estáveis mesmo com o surgimento dos casos do Banco Master. E nessa pesquisa a gente consegue ver que a saúde é a principal preocupação dos brasileiros, segundo essa pesquisa da Datafolha, com 21%. Logo em seguida vem a segurança pública, com 19%. A economia, logo atrás, 11%. A corrupção, que a gente pontou aqui, que teve esse aumento de 3% de uma pesquisa para outra, 9%, empatado aqui com a educação. Então, pelo menos aí os 5 assuntos prioritários que traz aí, né, uma preocupação muito grande para o eleitor brasileiro. Alan Gani, você que falou ao longo aqui do programa também sobre a corrupção aparece ali de forma estável, teve, né, um acréscimo. E é claro que a gente sabe que é um assunto que vai ser muito discutido, vai ser levado para debates e pode ser, sim, um instrumento eleitoral que pode tanto salvar como até mesmo naufragar algumas candidaturas. Exatamente, né? Em 2018 foi um fator decisivo, né? O Jair Bolsonaro colocando-se como o candidato anticorrupção, antissistema, conseguiu capitalizar muito bem ali aquele sentimento da população, principalmente por conta das revelações da Operação Lava Jato. O tema ficou adormecido, né? E agora volta com tudo. Isso porque a gente tem 2 escândalos andando paralelamente e que são, de certa forma, até conectados, que é o escândalo do desvio, né, do roubo dos aposentados, com o escândalo do Banco Master. E a diferença aí é que esses escândalos, talvez diferentemente lá da Operação Lava Jato, principalmente o do Banco Master, acaba pegando todo mundo, né? Pega da esquerda, da direita e os 3 poderes. Aliás, é interessante isso, o Eduardo Gianetti, economista, uma pessoa bastante equilibrada, inclusive até um crítico, né, do Jair Bolsonaro, acredita que houve golpe e tudo mais, mas ele diz o seguinte, que esses escândalos agora, o do Banco Master, diferentemente de lá de trás, pega também o poder judiciário, e isso é inédito, né, pegando o poder judiciário, fala até em impeachment, né? Ele acha que haveria até espaço para impeachment de ministros, enfim, uma entrevista que ele deu no jornal Estado de São Paulo. Agora, resta saber quem é que vai conseguir se salvar aí. Mas uma coisa é fato, corrupção costuma atingir o governo de turno, justa ou injustamente. Ô Zé, como é que você vê também essa pesquisa? De certa forma, a pauta corrupção estava ali um pouco adormecida, ganhou tração e pode, de certa forma, definir uma eleição? Pois é, eu analisei essa pesquisa e, primeiro, pessoalmente, eu fiquei decepcionado, porque isso aí é a percepção, né, popular, eu respeito, e pesquisa vai mesmo no cerne do problema, porque as pessoas espontaneamente falam das suas preocupações, mas eu colocaria a educação, e não é nenhum proselitismo, em primeiro lugar. Acho que nenhum país se desenvolve senão pela educação. Acho que não há mobilidade social senão pela educação. Ou seja, se você está ganhando mal, se você não conseguiu vencer na vida, por quê? A educação é o único caminho para o crescimento pessoal, familiar e de um país. Todos os países que desenvolveram, hoje que estão desenvolvidos, passaram por um processo de educação e dão uma importância fundamental na educação. A educação do Brasil está na UTI. O último ato bom de educação foi de Paulo Renato, ex-ministro da Educação, que colocou todos na escola. Projeto fantástico. Obrigou a todos a colocar na escola. E ficou faltando o principal, que é a qualidade. Então, hoje, nossas crianças, nossos filhos estão na escola, obrigatoriamente, mas falta qualidade. Então, eu colocaria a educação como o principal. Não vejo nenhum candidato defendendo a educação, o investimento total em educação. Isso é uma falha, pensando em futuro. Agora, esse quadro é isso aí. É saúde, porque o SUS é muito bom, mas ele é caro demais, impossível atender.
Todos os estados estão com problema, os municípios estão sobrecarregados. A gente vê aqui Brasília, o coração do poder, aqui para fazer uma cirurgia, esperando 8 meses, 9 meses. Os planos de saúde ganham muito dinheiro, porque se não tiver um plano de saúde hoje, você não consegue ser atendido nas UPAs, né? Enfim, há um quadro caótico de saúde. Aqui no Distrito Federal é um sintoma disso, só ir em qualquer hospital. Então, as pessoas estão sentindo na pele, quando um filho queima de febre, que chega na UPA, ganha uma pulseira vermelha, que é de emergência, e não é atendido. Então, assim, isso é um reflexo do dia a dia. E, em segundo lugar, a segurança pública, que apavora a todos. Há uma dificuldade de telefonar em certas cidades, como São Paulo, por exemplo. Você tem um telefone celular, não pode usar. Você tem uma moto, não pode andar com ela, quer dizer, isso provoca uma instabilidade muito grande. Então, eu entendo essas duas grandes preocupações, né, que é saúde e segurança pública, mas entendo que corrupção é a raiz de tudo, né? Um país corrupto não desenvolve, não é só o dinheiro que é roubado, é porque quando algo passa por corrupção, a qualidade daquilo não presta. É por isso que as nossas estradas têm buracos constantes, porque não tem profundidade, a corrupção impede a fiscalização também. Além de roubar o dinheiro, não permite que o Estado seja exigente ao receber o produto. Então, eu colocaria educação em primeiro lugar e depois a corrupção, sim. Mas, enfim, é a ideia de todos, é esse quadro que nós temos. E olha, gente, nessa mesma pesquisa, os brasileiros citam que a situação econômica do país piorou nesses últimos meses. Olha só, o percentual daqueles que avaliam que a situação econômica do país piorou subiu de 41% para 46% na comparação entre as pesquisas realizadas em dezembro do ano passado e em março deste ano. Olha, a gente consegue fazer essa comparação, piorou 41% há 3 meses e aqui 46%. Então, a percepção que tivemos uma piora na economia brasileira acabou aumentando. Em relação também se melhorou ou não, 29% em dezembro do ano passado, 24% em março de 2026. E além disso, gente, é importante a gente frisar que tem uma outra tela também sobre isso ou não, gente? Não? Só isso então? Tem? Então tá, vamos para a segunda tela então, porque aqui traz a situação econômica do país, se vai mudar ou não. Também foi perguntado para os eleitores em relação à percepção econômica. E falaram em dezembro de 2025, 46% acredita que sim, que melhorou. Já em março de 2026, para 30% acredita que melhoraram a economia. Então a gente vê também um decréscimo muito grande sobre a percepção da economia brasileira. Agora, Fábio Piperno, quero te ouvir em relação a isso, porque há pouco a gente estava discutindo o futuro do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os impactos, os efeitos que essa guerra no Oriente Médio pode trazer e, de certa forma, essa questão da percepção da economia que não anda tão bem assim não, isso pode também se tornar um elemento eleitoral muito preocupante e isso acende um sinal de alerta lá no governo Lula? É claro que é evidente que a economia é determinante. Você vê que os números em dezembro eles são muito bons, 45 a 21 entre o melhorou e piorou, e de repente 3 meses depois isso muda sem que tenha havido qualquer tipo de mudança real. Aliás, se houve alguma mudança foi, por exemplo, a maior isenção de imposto de renda. Mas, por enquanto, isso não se refletiu em qualquer tipo de apoio adicional ao governo. Por quê? Porque eu acho, e aí é uma opinião, que é óbvio que essas opiniões elas também passam a ser, de certa forma, contaminadas pela percepção de aumento da corrupção com esses escândalos que estão toda hora. Então, não é que o sujeito, de fato, ele entenda que a vida dele piorou e tal, mas quando ele olha para um monte de absurdos acontecendo, aí ele tem a preocupação de que isso possa respingar nele. Fora que também, acho que o ambiente de guerra contribui, porque ele ouve notícia, assiste televisão, bom, provavelmente a gasolina vai aumentar, a comida vai ficar mais cara por conta dos efeitos da guerra. Então ele vai se tornando naturalmente mais otimista. E aí eu não estou só falando, não estou apenas me referindo à parcela mais pobre e carente da sociedade. Mas mesmo, por exemplo, o pequeno e médio empresário, ele começa a sentir um pouco de preocupação em relação a isso. Falou, opa, será que a minha mercadoria vai ficar mais cara? Como é que eu vou repassar preço? E aí, e os combustíveis, e o transporte? Então é claro que isso vai
se tornando um ambiente muito mais pessimista do que era. E veja, a gente está falando em apenas 3 meses de diferença de um momento para o outro. A percepção muda muito rápido.